Sabe, existe um tipo de mágica que não precisa de varinha, só de páginas e um bocado de imaginação. E hoje a gente vai desvendar justamente isso. Como é que se transforma a leitura numa experiência de puro encantamento, algo que vai muito, mas muito além de só contar uma historinha. Vamos pensar um pouquinho. Será que ler é só isso? Passar os olhos nas palavras e ir virando uma página depois da outra? A fonte que a gente analisa hoje nos desafia a olhar mais fundo. Ela sugere que existe, na verdade, um universo inteiro de sensações acontecendo antes mesmo da história começar para valer. E aqui, olha, aqui está o coração de tudo. Essa ideia de que o livro não é só um objeto parado, mas sim um organismo vivo. Cada pedacinho dele, o texto, as imagens e até a sensação de segurar o livro nas mãos, tudo isso pulsa com significado. É um jeito completamente novo de olhar para a estante, não é mesmo? E essa vida toda do livro, ela começa bem antes da gente ler a primeira palavra. Começa no toque, na sua forma física. É basicamente a história que o objeto nos conta antes de qualquer outra. Pensa só na experiência completa. A capa é um convite, quase um portal. A contracapa é aquele sussurro do que está por vir. O formato do livro, sabe? Se é um livro grandão que pede um colo ou um pequenininho que cabe no bolso, isso já define o tom da nossa interação. E o cheiro do papel. Ah, o cheiro. Tudo isso já vai construindo a atmosfera da narrativa. A nossa fonte usa uma palavra que é simplesmente perfeita para esse momento: namoro. É aquele flerte inicial, sabe? Quando a gente pega o livro, sente o peso, passa o dedo na capa. É nesse namoro que a conexão sensorial acontece e a curiosidade se acende de verdade. Ok, agora sim, vamos abrir o livro. E aqui dentro a gente encontra outro universo de linguagem. Um que, olha, nem sempre precisa de palavras. É a linguagem das imagens. Mas atenção, porque existe uma diferença fundamental em como elas se comunicam com a gente. E aqui está a grande sacada. Num livro com ilustrações, a imagem geralmente está ali para apoiar o texto. Agora, num livro-imagem, o jogo vira. Texto e imagem são parceiros inseparáveis, quase como numa dança. A imagem não está ali só de enfeite, ela narra junto, contando as partes da história que as palavras, por algum motivo, decidiram não dizer. E o que isso significa na prática para quem está contando a história? Significa pausa. É essencial dar um tempo para que os olhos possam de fato ler a imagem. É nesse respiro, nesse silêncio que a mágica acontece, que os detalhes e os segredos visuais aparecem, deixando a experiência infinitamente mais rica. Bom, a gente já falou do livro como objeto, já falou das imagens, agora vamos para a ferramenta mais poderosa de quem narra uma história: a voz. E o jeito que a gente usa a voz precisa ser como um camaleão, se adaptando a quem está do outro lado, ouvindo. Olha, esse slide aqui é um verdadeiro mapa do tesouro. Para os bebês, o que conecta de verdade é o afeto, o ritmo de uma cantiga, a sensação de um livro de texturas. Já com os maiores, o jogo muda. O que engaja é o desafio, a reflexão que um mito ou um mistério pode trazer. É tudo sobre falar a língua de cada fase da vida. E como é que a gente bota isso em prática? Não é sobre fazer teatro, não. É sobre usar a musicalidade da nossa própria voz. O tom que sobe e desce para pintar a emoção de um personagem. O ritmo que acelera no momento de tensão e desacelera na calmaria. E claro, a pausa. Aquele silêncio estratégico que faz todo mundo se inclinar para frente, esperando o que vem a seguir. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. A voz é o veículo, é a ponte que leva quem ouve para dentro da história. Mas o destino, o grande protagonista, é sempre o livro. A narração existe para servir a obra e nunca para tomar o lugar dela. Certo, a gente já entendeu a filosofia por trás. Agora, vamos para as ferramentas. Como é que a gente pode transformar quem ouve de um espectador passivo em um participante ativo nessa jornada toda? O ritual de encantamento pode começar antes mesmo de virar a primeira página. Que tal explorar a capa juntos? Criar teorias. Quem será que mora nesse castelo, hein? É sobre criar um clima de investigação, de curiosidade, que prepara o espírito para mergulhar de cabeça. E enquanto a história está rolando, as pausas para apreciar as imagens são ouro puro. E por que não adicionar uma trilha sonora sutil? Um estalar de dedos para um passo, um sopro para o vento. São pequenos toques sonoros que criam uma atmosfera tridimensional sem roubar a cena. A história não precisa acabar quando a gente lê a palavra fim. Ela pode e deve continuar vivendo.
Propor um reconto com fantoches, desenhar uma capa totalmente nova para o livro ou até inventar uma música para um personagem. São formas de digerir a história, de torná-la parte de quem a ouviu. E agora, a gente chega no passo final, na transformação mais potente de todas. É o verdadeiro ápice da jornada de encantamento. É o convite supremo. Que tal criar o seu próprio livro? Dá a chance para que quem ouviu a história se torne autor e ilustrador da sua própria narrativa, usando a experiência que acabou de viver como um trampolim. E nesse momento, o ciclo se fecha de um jeito perfeito. A pessoa deixa de ser apenas alguém que recebe uma história e se torna alguém que cria uma. A inspiração vira ação. É aí que a história é, de verdade, internalizada. Depois de explorar tudo isso, a pergunta que fica no ar não é mais o que vamos ler, e sim, com todas essas ferramentas em mãos, que novas e incríveis magias a gente pode criar a partir de um livro. A aventura está só começando.